Então, Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. Temos aqui a vivência cristã. Então, vamos ler a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E de facto, meus irmãos, a semana passada aquilo que nós vimos no capítulo 5 foi a grande discussão que Paulo está a fazer entre Adão e Cristo, entre aquilo que era a lei, podemos dizer, e a graça que veio por Cristo. A morte que Adão trouxe como consequência do pecado, da sua desobediência, e aquilo que Cristo trouxe morrendo para nos restaurar à comunhão com Deus. E Paulo continua. A primeira parte deste versículo 1 não é mais do que questionamentos que o apóstolo Paulo coloca sobre aquilo que vinha de trás. Que diremos, pois? Então, quer dizer, tudo aquilo que está para trás, o que é que nos leva a concluir, o que é que nos leva a dizer? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Meus irmãos, vamos voltar ao capítulo anterior, capítulo 5, para ver se tem um versículo já pertinho do fim, que Paulo toca exatamente este ponto. Vejam o verso 20, do capítulo 5. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, o pecado começou por um só. Foi o pecado da desobediência, não é? De Adão. Mas esse pecado foi-se multiplicando. Ganham muitas formas. Estendeu-se, foi uma coisa tremenda até aos dias de Noé. E o dilúvio veio porque o Senhor estava cansado daquela geração. Mas depois de Noé, as coisas voltaram a desenvolver-se em termos de pecado. O pecado abundou. Mas a graça de Deus superabunda, isto é, cobre, vai além, vai por cima de todo o pecado. E é isso que, digamos, é com este tema, com esta ideia que o apóstolo Paulo começa aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Portanto, aquilo que Paulo está a dizer aqui é que nós devemos ter uma vivência cristã baseada na graça de Deus, e a graça que é, de facto, muito grande, mas nem por causa disso nós vamos abusar. Portanto, não abusando da graça de Deus. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, isso seria um abuso. Não é? De modo nenhum.
nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nem pensar, não é? De modo nenhum. Às vezes o apóstolo Paulo coloca de maneira nenhuma, de modo nenhum, mas é exatamente isso, não é? Portanto, não vamos continuar nos mesmos erros do passado. Apesar de termos sido perdoados, apesar da graça de Deus, não vamos continuar nos erros do passado. Se quisermos ainda por outras palavras, não vamos ser santos ao domingo e pecadores à segunda-feira, ou de segunda a sábado, não é? Os irmãos dirão, então, mas pastor, nós não somos sempre pecadores. Somos. Mas somos pecadores justificados, pecadores santificados, pecadores que realmente estamos num processo de mudança. E por isso mesmo, digamos, todo o nosso pecado já foi perdoado, a graça de Deus cobriu esse pecado e nós não vamos voltar, digamos, à sujidade, não vamos voltar à lama, não é? Nós não somos porcos, no sentido físico, pois não. O que é que o porco faz? Nós podemos lhe dar um bom banho, lavá-lo, perfumá-lo, pôr-lhe um lacinho, mas se o deixarmos junto da lama, para onde é que ele vai? Vai lá, vai chafurdar. Vai fuçar. Daí a pouco ele está todo sujo outra vez. É porco. É por isso talvez que lhe tivessem dado esse nome de porco, não é? E quando nós usamos a palavra porco para alguém ou para alguma coisa, é isso mesmo, está sujo. A nossa vida foi lavada, nós fomos purificados, a nossa alma foi purificada. Não vamos estar a sujá-la com frequência, constantemente, não é? Então não podemos tornar a graça de Deus sem valor ou que Deus tenha sempre que exercer a sua graça sobre nós. Nós não precisamos de estar a pecar para testar, para provar se a graça de Deus vem. A graça de Deus é maravilhosa, meus irmãos. E ela, de facto, vem. Puro engano, não é? De modo nenhum, diz o apóstolo Paulo, nós não podemos ter uma vida incoerente, não é? Temos de viver e viver com Cristo e para Cristo, não é? Não viver no pecado e para o pecado. Portanto, Paulo deixa isto muito claro, a vivência cristã tem que deixar o pecado de fora. Claro que nós sabemos isto, mas será que conseguimos fazer isto? Conseguimos ter isto? Será que conseguimos deixar o pecado fora da nossa vida? Muitas vezes conseguimos, fazemos um esforço, com a ajuda do Senhor, conseguimos, mas às vezes o diabo vem e tenta-nos. E nós podemos vacilar. E quando vacilamos, quando pecamos, o que é que acontece? O que é que deve acontecer da nossa parte? Reconhecimento do nosso erro e arrependimento. Mas e quando isso acontece, também o que é que acontece da parte de Deus? Acontece o perdão. É o pecado em nós e a graça de Deus que vem e que cobre. É João que diz na sua primeira carta, se nós dissermos que não pecamos, somos mentirosos. E ele diz, se nós pecarmos, temos um advogado diante do Pai, que é Cristo Jesus. Não é? Então, se nós pecarmos, não deve de acontecer, mas se acontecer, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Mas, meus irmãos, a grande questão que está aqui, que o apóstolo Paulo tem estado a sublinhar, é esta. Nós, crentes, e ele está a escrever aqui para crentes, temos que abandonar o pecado, deixarmos o pecado, e o pecado pode cair na nossa vida como acidente, não como constância, não é? Verso 3. E do verso 3 ao verso 5, o apóstolo Paulo apresenta aqui uma comparação muito interessante, que nós usamos várias vezes quando fazemos batismos, não é? É a comparação do crente que morre para o pecado, que por causa disso fica separado e depois nasce para uma vida nova, e aquilo que aconteceu com Cristo Jesus.
Por causa do nosso pecado ele morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E é isso que está aqui. Verso 3. Ou porventura ignorais, e, portanto ele não quer que nós sejamos ignorantes, ou ignorais que todos, quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O irmão ou a irmã que está aqui foi batizado em Cristo Jesus? Fomos batizados na sua morte? E isso, na linguagem do apóstolo Paulo, significa o quê? Ser batizado em Cristo Jesus. Então, isto leva-nos a pensar aqui uma coisa muito importante primeiro. Qual é o significado da palavra batismo? Imersão. Morte e ressurreição. Vamos à palavra em si. A palavra que o apóstolo Paulo usa no grego é baptismos, nas suas variantes. Aí, de substantivo, verbo, etc. Mas baptismos, é imersão. Nunca foi a expressão. Batismo é imersão. Portanto, quando ele diz, deixem-me agora usar essa palavra e colocá-la aqui no texto. Ignorais todos quantos fomos imersos em Cristo Jesus, fomos imersos na sua morte. Este é o significado literal, não é? Então, ser imerso é o quê? É ser mergulhado. Outra palavra que podemos usar é essa. Todos os que fomos mergulhados. Quando alguém é mergulhado, é exatamente isso, é envolvido. Então, ser batizado ou ter sido batizado em Cristo Jesus é ter sido mergulhado em Cristo Jesus. E mergulhado, para os gregos, quando usavam a palavra batismo, era cobrir completamente. Portanto, eu fui coberto completamente em ou com Cristo Jesus. Isso significa que Cristo Jesus me envolve completamente. Eu entrei em Cristo, sou coberto, sou envolvido por Cristo. É essa a ideia que está aqui. Mas reparem, fomos batizados ou fomos imersos, fomos mergulhados na sua morte. Significando isto então o quê? Aquela morte de Cristo, há 2000 anos atrás, também foi, podemos dizer, também foi a nossa morte. Sim, mas aqui ele está, foi batizado exatamente desse modo, mergulhando nas águas do Rio Jordão. Mas agora aqui, batizados na sua morte. Vamos pensar na morte de Cristo. Quando Cristo Jesus morreu, eu estava lá ou não? Não, eu não estava, porque eu nasci 1900 e tantos anos depois. Mas o que é que estava lá meu? Era o meu pecado estava lá. E isto porquê? Porque Cristo morreu uma vez por todas. Meus irmãos, é bom lembrar, estamos a falar de linguagem simbólica, mas a linguagem simbólica traz uma carga. Tem um significado. Então, quando Cristo morreu, o meu pecado, porque Ele morreu por causa do meu pecado, estava lá também. E por causa disso, há aqui uma ligação, um vínculo entre mim e Cristo na sua morte. E vamos continuar, porque é isso que Paulo menciona. Verso 4. Fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte. Fomos sepultados. E eu fui sepultado. Quando é que alguém é sepultado? É sepultado depois de morrer. Esta é a sequência natural. Então, Paulo diz, fomos. Fomos é passado. Nós fomos sepultados com Ele na sua morte, não é? Porque a seguir à sua morte. Pelo batismo da sua morte, pelo mergulho da sua morte. Cristo morreu e foi sepultado. E agora vejam, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É interessante, já não diz, ressuscitemos nós também. Certo? Porquê? O que está a fazer aqui é o apelo a andarmos, e andar aqui é uma continuidade, é no dia a dia, andarmos em novidade de vida.
Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez de novo. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo numa outra carta, mas a ideia é a mesma. Então, eu por causa de, quando me converti, portanto, reparem, para eu chegar à conversão, tem que acontecer. Eu tenho que reconhecer que o meu pecado me separa de Deus, certo? Depois, por causa desse pecado, eu estou separado de Deus. E aí, podemos, por analogia, considerar a sepultura. Mas quando o Espírito de Deus toca na minha vida, e Ele começa a tocar logo a minha vida para levar ao arrependimento e à confissão, e eu nasço de novo, este nascer de novo, o que é? É equivalente a qual destes três aspectos neste caso de Jesus? Na sua morte, no seu sepultamento ou na sua ressurreição? É equivalente à sua ressurreição. Portanto, quando eu nasço de novo, o novo nascimento de que Paulo falava a Nicodemos, mais não é do que comparado com a ressurreição de Cristo Jesus, que é, no fim de contas, a libertação do pecado. É a vitória sobre o pecado. Mas ser novo, não, pastor, significa que temos que esquecer as coisas velhas e aprendermos a nossa vida nova. É aquilo que fôssemos bem, Sim. Estamos a começar a nascer e estamos a começar a aprender novamente a história. E o que é que nós aprendemos aí? Aprendemos só a um Deus, quem Ele é, não é? Ficou manchada por esse pecado, e nós precisamos reconhecer isso. Que Jesus veio para nos salvar por meio desse. E aprendemos os ensinos de Jesus, que nos mostram aquilo que deve ser o nosso novo caminhar. É interessante, há uma epístola que nós já considerámos aqui há uns bons meses atrás, que é a Epístola aos Efésios. E a Epístola aos Efésios tem uma palavra que é constante. Andai, andai, andai. Andai como é digno da vocação com que fostes chamados. Andai em amor, andai em espírito. Não andeis como andam os gentios, mas andai na verdade, andai. E isto é, no fim de contas, meus irmãos, o nosso dia-a-dia. Nós andamos. Mas como é que vamos andar? Andamos como os gentios, ou andamos com um pé dentro e um pé fora? Ou andamos como cristãos, filhos de Deus, seguidores de Jesus? E isto, no fim de contas, acaba por ser constantemente a nossa luta. Eu não digo o nosso dilema, porque não deve haver dilema para o crente sobre este aspecto. Nós sabemos qual é o caminho, sabemos por onde devemos andar, mas às vezes saímos um bocadinho ali do trilho. Não é? É verdade, sim. E nós às vezes andamos ali naquele caminho e até tropeçamos. Temos que andar ali equilibrado. Se perdemos o equilíbrio, temos para a vida, temos para a esquerda. Temos que retomar. E por isso é que Paulo diz, andai, não é? Andai em amor, andai na verdade, andai em espírito, andai na luz, não é? Como Ele na luz está. Então, essa caminhada que nós vamos fazendo, às vezes tem os tropeções, tem o pecado que acontece. O pecado na nossa vida pode acontecer por acidente, não pode acontecer por norma. Não é? Nós não somos perfeitos ainda, e porque não o somos, às vezes voltamos àquilo que éramos. Ou até nem voltamos àquilo que éramos, mas surge uma tentação nova, surge uma situação nova e nós vamos e caímos. Mas pela graça de Deus, Ele estende-nos a mão para nós nos levantarmos e continuarmos.
E este é realmente o viver. Andemos nós em novidade de vida, porque de facto podemos dizer que todos os dias há coisa nova, todos os dias a nossa comunhão com Deus é uma novidade. Novidade em que sentido? Nós nunca sabemos aquilo que a vida nos traz. E às vezes há situações que nós estamos a viver, quer nas relações humanas, quer nas tentações que o diabo coloca na nossa mente. São coisas novas. E coisas novas que às vezes têm o propósito de nos iludir e confundir e levar a cair. Mas nós precisamos de resistir. De ter a clarividência daquilo que é realmente tentação de Deus, ou que é tentação do diabo, perdão, ou provação de Deus. Conseguir discernir entre uma coisa e outra. Sabendo isto, e Tiago diz isso, Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Mas o diabo tenta-nos. Agora, Deus às vezes prova-nos. Deus prova a nossa fé. Deus prova o nosso caminhar. Prova no sentido de teste. E nós temos que, às vezes, perceber entre uma coisa e outra, se vem de Deus, se é do diabo, se é tentação, se é provação. Porque nós precisamos de, se é provação, vamos assumir isso, aceitar isso, dizendo, Senhor, dá-me força, ajuda-me e mantém-me no caminho. Se é tentação, nós precisamos muito da ajuda do Senhor para resistir ao diabo e seguir. E esta luta é aquela que está sempre dentro de nós. O apóstolo Paulo manifestou isso, não é? Miserável homem que eu sou, o que eu quero fazer, não faço. Miserável homem que eu sou. Esta é a nossa condição humana, meus irmãos. Mas andemos também em novidade de vida. É uma luta para andarmos em novidade de vida e agradarmos ao Senhor. Mas não podemos desistir. Não é? O irmão Júlio tinha pedido para lá. Estou a apreciar isto. Estou a tentar colocar a pergunta de modo que o pastor não vá primeiro. Quando a gente tem a certeza de uma coisa e vacila, que é o termo que a gente tem na vida, vacila na decisão, o que é que está em questão? O que é que está errado? Estamos a esquecer-nos? Estamos a decidir por nós? Ou estamos... ou isto não tem valor? O que é que está mal para a nossa vacilação na decisão correta daquilo que nós aprendemos? Para a gente cai na tentação, como o pastor disse, sobre a tentação do diabo ou outra coisa qualquer. Eu direi, às vezes há várias situações. Uma delas, que eu direi é bastante frequente, é nós não nos apercebermos do que é que está a acontecer. Fazemos a nossa vida, levamos, e não damos conta de que ou estamos com um grupo de pessoas que realmente não têm Deus e nós acabamos por ir cedendo e entrando um bocadinho aí, e o diabo, de certo modo, aproveita, ou acaba por ser alguma coisa muito nossa, só nós, com as nossas cogitações, com os nossos sentimentos, com as nossas imperfeições também, e que às vezes não avaliamos devidamente o ataque que vem, nem o percebemos. E o ataque de Satanás muitas vezes é subtil, é astuto, e acaba por nos até iludir com alguma coisa, pensando nós que aquilo é bom, que aquilo é correto, e depois nós damos conta que não é. Agora, às vezes damos conta já demasiado tarde, quando já tropeçamos, caímos e cedemos à tentação. Outras vezes apercebemos-nos e conseguimos ainda travar e não ir por aí. E porquê é que nós às vezes conseguimos rapidamente detectar essas astutas ciladas de Satanás e outras vezes demoramos tempo?
eu direi, muitas vezes tem a ver com a nossa comunhão com Deus, a nossa ligação estreita com o Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. Porque quando isso acontece, o alerta vem. Quando de facto nós estamos numa íntima comunhão com Deus, nós percebemos que não vais por ali, não faças isso, não penses assim, tira esse pensamento, não digas isso. E digamos, isto muitas vezes é rápido. E nós estamos a ter alertas, digamos, à nossa mente, aos nossos sentimentos, a envolvente, dá-nos esses alertas e nós reagimos. E por isso mesmo não pecamos. Mas quando nós ou não ligamos a estes alertas, ou ficamos completamente distraídos, ou às vezes até vem o alerta, mas eu quero. Estão-me a fazer entender? O alerta está lá. Cuidado, não faças, não digas. Mas eu quero. E aí, meus irmãos, o nosso eu venceu o Espírito naquele momento da nossa vida e nós caímos. É aí que surge o pecado. O que nos vale, meus irmãos, é a graça de Deus. Mas, entretanto, eu caí, e muitas vezes aquilo que acontece quando nós caímos, batemos com a cabeça no chão, aleijamos-nos, há ferimentos, há dores, que levam o seu tempo a passar. E a questão é, quando nós estamos ali, mas eu quero, o alerta veio, mas eu quero porque é bom, porque desta vez, só desta vez. E nós esquecemos que depois vamos cair, vamos bater com a cabeça no chão, veio a dor, veio o sentimento de culpa diante de Deus. E aí já não há nada a fazer em relação ao pecado cometido. Só nos vale mesmo é a graça de Deus. Mas, entretanto, nós perdemos ali comunhão com Deus e sentimos-nos mal diante de Deus. Meus irmãos, eu creio que seria isto. Aquilo que eu estou a descrever é aquilo que acontece comigo às vezes. E não é mais do que aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer: miserável homem que eu sou. O que eu quero fazer não faço, o que não quero estou sempre a fazer. Eu sei que ele aqui estava a exagerar nas palavras, mas naquele sentido de dizer, acontece mais do que devia de acontecer. Acontece vezes que eu não queria, de que eu faço aquilo que não queria, eu faço aquilo que sei que não devo fazer, eu faço aquilo que Deus tinha dito para não fazer e que eu já cometi e voltei a fazer. Miserável homem que eu sou. Meus irmãos, eu creio que eu tenho dito isto, penso convictamente, a Bíblia é um livro de descrições de pessoas que falharam e depois foram reabilitadas. Os irmãos já pensaram nisso? A Bíblia descreve pessoas, homens e mulheres de Deus, que fracassaram e foram reabilitados. E nós podemos perguntar, porquê é que a Bíblia não tem só as coisas boas? Todos os homens, todas as pessoas. Os irmãos, eu creio que tem as coisas boas e as coisas más para a nossa instrução. Para a nossa edificação. Para a nossa orientação. Todos consideramos que Davi foi um grande homem de Deus. Aliás, a Bíblia diz isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu pergunto, foi sempre? Falhou grande e bem. Então, meus irmãos, eu pergunto, porquê é que Deus não tirou aqueles capítulos das falhas de Davi da Bíblia? Tinha lá só as coisas boas. E, meus irmãos, nós aí íamos ler, ficávamos fascinados com a vida de Davi e pensávamos, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu nunca vou conseguir ser como Davi. Meus irmãos, Deus nos livre de ser como Davi naquilo que ele fez de pecado. Estão a ver? Então, estão lá umas coisas e outras. Homem de Deus, que viveu
dignamente diante de Deus, mas teve as suas falhas. Esta é a condição humana. Agora, meus irmãos, aquilo que está lá das falhas de Davi tem uma instrução tremenda. As falhas de Davi, que preço é que lhe custaram? Só a perda da alegria, a perda do reino, a perda dos seus filhos, não é? E eu posso imaginar aquele Davi que nos primeiros anos de perseguição de Saul, e foram 30 e tal anos, por aí assim, viveu, eu não direi amargurado, mas perseguido. Depois teve anos e anos de um reinado fantástico. E depois termina a sua vida tão triste, direi eu. Porque o seu reino vai ficar dividido, porque de facto as coisas vão... Não é ainda com Davi que o reino é dividido, é depois com Salomão, é certo, mas a sua casa está dividida, não é? E deve ter sido uma angústia, uma dor de alma para Davi, aqueles últimos anos, com aquilo que ele viu dos seus filhos a fazer aquilo que fizeram. Eu creio, meus irmãos, que a Bíblia tem tudo isto, para que nós possamos olhar bem e ver o que de bom homens e mulheres de Deus fizeram, o que de mal fizeram, as consequências que vieram de uma coisa e de outra. E que, para mim, isso são alertas, meus irmãos, que Deus dá. Quando nós estamos numa determinada situação, devemos pensar naquilo que Deus já fez de bom para nós, das coisas boas que nós já tivemos. Mas, ao mesmo tempo, também pensarmos, quando eu tropecei daquela vez, o que é que isso me trouxe? Eu não vou querer repetir. Eu não vou querer repetir. Eu vou fazer tudo exatamente para me manter firme, seguro. E é isso que me dá força para continuar. Mas às vezes, ainda assim, o diabo é tão sagaz que acaba por nos puxar a perna e nós caímos. Lá foi outra vez. Mas quando isso acontece, nós já estamos mais sensíveis e voltamos mais depressa para o Senhor. Esta é a nossa luta dia a dia. E Paulo, de facto, diz isso aqui, não é? Final do verso 4, eu vou avançar. Assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, vejam, unidos na semelhança. A semelhança aqui é que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, mas nós morremos para o pecado. Paulo escreve, ele aqui dá um pouquinho isso no versículo 7. Ele diz, pois quem está morto, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, o nosso homem velho, deixem-me usar aqui a mulher velha, não é? Homem ou mulher, mas Paulo aqui está a falar, digamos, em linguagem, nem sequer tem a ver com o homem, tem a ver com a natureza humana. A nossa natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado, aquilo que de facto nós fazíamos com o nosso corpo pecando, fosse desfeito a fim de não servirmos mais ao pecado. E vejam a palavra que ele usa, servirmos mais ao pecado. O pecado serve-se. O pecado é escravo. Ou melhor, o pecado escraviza. O pecado é uma dependência. O pecado é uma doença. Mas doença, digamos, espiritual, não é? Que leva, muitas vezes, a outras doenças físicas e emocionais, é certo. Mas esse pecado precisa de ser erradicado. Meus irmãos, o único medicamento para o pecado tem um nome: sangue. Sangue de Jesus. Foi por causa do sangue de Jesus que o nosso pecado foi remido, foi limpo. Nós fomos limpos, lavados no sangue de Jesus, não é? Então essa é a cura para o pecado. E essa cura já foi inventada, deixem-me usar assim, já foi apresentada com a morte de Jesus, portanto, há 2000 anos. Não é?
Mas o nosso homem velho, a nossa mulher velha, já foi crucificada com ele. Paulo diz isso também na carta aos Gálatas, lembram-se? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho do Homem, que deu a sua vida por mim. Então, verso 7, já vimos, aliás, verso 7, pois quem está morto está justificado do pecado. E este estar morto aqui é morrer para o pecado. Não é ficar morto e continuar morto, mas é morrer para o pecado. O contexto aqui leva-nos a isso, morrer para o pecado. Verso 8, ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. E os irmãos estão a ver de novo aqui a questão da semelhança. Eu morri com Cristo. Quando Cristo morreu, Ele morreu por causa do meu pecado. O meu pecado estava lá. Então eu morri com Cristo. Não é? E isto porquê? Na sequência exatamente daquilo que vem desde o início, desde o Gênesis. Porque no dia em que dele comerdes, certamente morrereis. O pecado leva à morte. Então o meu pecado levou à minha morte, mas eu morri com Cristo. Ou seja, eu não morri fisicamente, Cristo morreu fisicamente, mas eu morro espiritualmente com o pecado. Então eu preciso ser restaurado, reavivado, não é? Verso 9. Sabendo que tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Onde está a morte, o teu guilhão? Onde está o inferno, a tua vitória, não é? Tragada foi a morte, não é? Verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viveres, vive para Deus. E eu poderia dizer aqui, subentendidamente, morreu ou vive para Deus para sempre, permanentemente, não é? A morte aconteceu, não é? Uma vez. Mas e viveres, ele vive para Deus e continua a viver, não é? Assim também vós. E, portanto, agora é a conclusão, é a aplicação. E, meus irmãos, tomemos isto para nós. Assim também vós. Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, eu gostaria que todos saíssemos daqui entendendo bem isto. O que é que significa mortos para o pecado? O irmão ou a irmã que está aqui está morto para o pecado. Isso quer dizer o quê? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Só tem se eu deixar. Mas o pecado foi erradicado da nossa vida. Quando nós nos entregamos, submetemos a Cristo. Certo? Mas às vezes o pecado quer continuar a entrar. Mas eu digo, eu morri para o pecado, ou seja, eu não vou mais andar numa vida em pecado. Eu não vou mais deixar que o pecado entre na minha vida. E se entrar, eu vou sepultá-lo logo. Vou deitá-lo fora da minha vida, não é? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E o verso 12 começa, não reine, e aqui eu direi está a chave, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Isto é, o pecado não pode fazer morada em nós e ficar a governar-nos. Ele não pode reinar. O pecado pode vir à nossa vida por acidente, mas não para reinar, não para dominar, não para nos governar, não é? Verso 13, nem tão pouco, vejam a expressão que Paulo usa, apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Portanto, eu não vou deixar que o meu corpo seja um instrumento de pecado, de iniquidade. Mas isso significa que o meu corpo está blindado? Significa que o meu corpo é à prova de bala? Não. Mas significa que eu vou resistir, que eu vou, de facto, fazer tudo para que o pecado não entre na minha vida. Não é? Mas apresentai-vos a Deus como redivivos. Vejam, redivivos. Redivivos significa o quê? Vivos de novo. E, de certo modo, os irmãos vejam é isto. Quando eu peco, eu morro, certo? Eu morro, eu
peço perdão a Deus, sou trazido à vida outra vez, vida espiritual, vida comunhão com Deus. Portanto, o meu pecado gera morte de Deus. Quando eu confesso o meu pecado e me separo desse pecado, então eu vivo outra vez a minha vida em comunhão com Deus. Este redivivos aqui é morrer e viver em relação ao pecado. Então, como diz? Está bem. Sim, mas a minha também tem dentro dos mortos. Todos nós somos mortos, mas nós estamos vivos. Sim. Então, e quem são estes mortos? São aqueles que estão à nossa volta que não têm Deus, não têm Cristo, não é? Mas redivivos, naquele sentido que nós vivemos, mas quando pecamos, morremos e voltamos depois a reviver, não é? E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E porque estamos debaixo da graça, isso significa o quê? Quando pecamos, podemos ir a Deus e pedir perdão e Deus restaura a nossa vida. Vou ficar por aqui.